Meus amados irmãos, estamos no domingo da 60ª, não é? 60 dias antes da Páscoa. Interessante que a igreja, a liturgia tradicional, né? Ela é mais severa. Porque esse período agora é em preparação para a Quaresma, né? Olha que a Quaresma é uma preparação para a Semana Santa. A igreja já antecipa a sua preparação nesses domingos. Domingo passado, 70ª. Hoje, 60ª. Domingo que vem, 50ª. Já é uma preparação para a preparação. Por isso, para menos roxos, para lembrar que nós estamos nos aproximando desse grande período de penitência, né? Já é uma antecipação, uma lembrança antecipada. Vamos nos preparar de antemão. A Quaresma está chegando. Hoje também coincidiu com o dia de São Brás, que é o protetor das gargantas. Bispo mártir no começo da igreja, né, que fez o milagre salvando a vida de um garoto que morria por causa de uma espinha, né, de peixe. E ele curou aquele garoto milagrosamente. Ele é invocado hoje como protetor das gargantas. No final da missa, eu vou dar a bênção individual pedindo a São Brás, né, que livre a cada um dos males da garganta, como também de todos os outros males. Bom, a homilia de hoje, meus amados irmãos, gira em torno da palavra de Deus. Por quê? Por causa da parábola do semeador, que vocês acabaram de ouvir agora. Mas antes de vocês ouvirem o Evangelho, vocês perceberam a leitura longa que eu fiz a respeito da vida de São Paulo? São Paulo foi um dos principais apóstolos, embora ele não tenha sido um dos 12, foi chamado depois, né? E ele acabou se tornando o apóstolo dos apóstolos. Por quê? Foi ele que levou o Evangelho a todas as partes do mundo. E vocês viram as dificuldades que ele passou? Quase esteve realmente a ponto de morrer. Por causa de quê? Qual era a motivação dele? Ele queria levar o Evangelho, queria levar a semente da boa nova a todos os corações de todos os homens no mundo inteiro. Um grande exemplo, né, de dedicação pela igreja, pelas almas, pela palavra de Deus. Daí a importância, não é, da palavra de Deus. São Paulo deu a vida por ela. Então, no Evangelho de hoje, nós vemos que a semente da palavra de Deus é semeada cotidianamente, dominicalmente, todas as vezes que vocês leem a Sagrada Escritura, todas as vezes que vocês vêm aqui à igreja. Por quê? Porque Deus, meus amados irmãos, não faz distinção de pessoa. Deus ama a todos indistintamente. Jesus morreu de braços bem abertos para acolher a todo pecador, a toda criatura, para dizer que todos são chamados à salvação. Todos os tipos de terreno, não importa. Todos os tipos de geração aqui presentes, crianças, jovens, velhos, doentes, sãos, pecadores, santos, ricos, pobres, brancos, oleiros, Deus ama a todos. E a palavra de Deus é dirigida agora para todos vocês. Todos vocês, indistintamente, são objetos de um amor particular de Deus nosso Senhor. Acreditem nisso, tá? E a segunda verdade é que nosso Senhor, além de mostrar que Ele ama a todos, por essa parábola de hoje, jogando a semente em todas as espécies de terreno, Ele quer dar também um novo ânimo aos discípulos. Ele quer dizer que eles devem pregar o Evangelho, seja lá em qualquer canto que for, que seja, porque a palavra de Deus tem uma força em si mesmo. Uma vez, né, naquelas épocas que eu trabalhava por aqui, conversando com o padre Edilson, falando com ele das dificuldades. Naturalmente, tem hora que o padre fica meio desanimado, né? Diante de tanta confusão nesse mundo, ele me tranquilizou e falou assim: não se importe, você tem que ser igual o semeador, que joga a semente em todos os lados, em todas as direções. Jesus quis ensinar aos apóstolos que não importa se a palavra vai dar fruto ou não, o que importa é que nós realizemos o nosso trabalho. E ele diz, portanto, que todos os terrenos são objetos da palavra de Deus e
que nós precisamos apenas fazer a nossa parte. Deus fará o resto, respeitando a liberdade do homem, né? Porque a palavra de Deus tem força em si, porque ela corresponde ao próprio Deus, porque ela é Deus, e ela tem a força de Deus. Uma história que exemplifica, né? Como é que a sementinha pode quebrar uma pedra. Um homem poderoso, rico, que mandou escrever na sua lápide: eu sou o tal, né? Se engrandecendo de seu poder e de sua riqueza, mas seria uma contradição, porque ele já estava debaixo da terra, né? E ele mandou fazer um túmulo bem bonito e forte. E, no entanto, uma árvore que ali havia perto deixou cair uma sementinha e entrou numa fenda que se abriu ali no mármore. Naquela brechazinha, a semente, não podemos explicar isso, a natureza tem os seus mistérios. Na hora que ela se transformou, não é? Começando a dar um broto, a produzir o fruto, instantaneamente a pedra se rompeu, o mármore se partiu, para mostrar que a semente tem essa força, e para nós entendermos também, meus amados irmãos, que a palavra de Deus também em si mesmo é capaz de converter os corações mais endurecidos. Não podemos desconfiar da força de Deus. Inclusive, eu queria que vocês entendessem bem que neste momento da Santa Missa, agora, quando o Padre fala em nome da Igreja, em nome de Jesus Cristo, esse momento da homilia tem um valor sacramental, sabia? Eu não estou apenas aqui, não é, figurando alguém que joga palavras no ar, sem sentido, não. Seja lá qual for o sacerdote, né? Ele é representante da Igreja, de Cristo. Portanto, ele tem em si, não é, a capacidade de transmitir a força da palavra de Deus, porque ele está ligado agora com a liturgia da Santa Missa. E a liturgia da palavra, inserida na missa, tem essa força sacramental. A palavra torna-se uma palavra autoritária, claro, não porque Deus impõe, porque Deus oprime. Deus, claro, respeita a liberdade, mas Deus convida, admoesta, e a sua palavra quase que se torna um convite irresistível. Nós não podemos, não é, nos rebelar contra o aguilhão de Deus, porque Deus, ele fala mais alto. A palavra de Deus é mais forte do que o nosso pecado, do que o nosso egoísmo, do que a nossa tibieza, o nosso endurecimento de coração. É claro que é necessário que você se abra para Deus, que você tenha essa humildade de ouvir a palavra de Deus como se sempre houvesse uma novidade, porque ninguém aqui vem sabendo de tudo ou sabendo tudo, porque na medida que nós vamos ouvindo, vamos sempre descobrindo que o Evangelho é como um tesouro no qual nós descobrimos coisas novas e velhas. E todos os anos o Padre prega o mesmo Evangelho e sempre é novidade para vocês. Até porque também, infelizmente, né, a nossa memória é a faculdade de esquecer as coisas. Pode ser que vocês nem sequer se lembrem do que o Padre tinha falado no ano passado, comentando esse Evangelho. Não é isso? Pois bem. Eu não posso me estender muito, né? Mas eu já estou a caminho da conclusão. Olha, meus amados irmãos, esse semeador que fala o Evangelho é o próprio Cristo. O Evangelho não diz um semeador, o semeador, para dizer que Jesus, ele é o semeador por excelência. E na verdade, quem está semeando aqui agora, quem está jogando a semente da palavra de Deus é Jesus. E todas as vezes que Jesus falava, ele falava como quem tinha autoridade, e as pessoas gostavam de ouvi-lo. Qual é a razão, né? As pessoas ficarem atentas às palavras de Jesus? É muito simples. Olha o que diz aqui, né, uma frase muito bonita que eu achei para transmitir para vocês. No caso de Jesus Cristo, quando ele falava, havia uma ligação única das suas palavras, ligação única entre aquilo que ele diz, entre aquilo que ele faz e entre aquilo que ele é. Olha a unidade da palavra que Jesus transmitia. Jesus era Deus. Eu, na minha limitação aqui, me sinto pecador, indigno de transmitir a palavra de Deus para vocês, e me coloco nas mesmas circunstâncias de
todos, eu me sinto também, né, ouvinte da palavra de Deus, ao mesmo tempo que falo. Pois bem, a respeito da força da semente, Isaías complementa falando o seguinte: olha, a palavra de Deus nunca volta sem produzir efeito. Nunca. Jesus é o semeador, vocês são os diversos terrenos, mas que sempre podem produzir frutos. Só tem uma coisa: vocês precisam dar o sim a Deus. Deus vai sempre respeitar a liberdade. Santo Agostinho diz assim: olha, Deus que te criou sem ti, te fez do nada, não te salvará sem ti. Ele precisa da sua colaboração. O Papa Bento XVI tem uma frase maravilhosa. Ele diz assim, vocês vão concordar: Deus é onipotente? Deus pode tudo? Não. Infelizmente, Deus não pode tudo. O Papa Bento XVI fala que Deus colocou um limite à sua onipotência. Que limite é esse? A liberdade humana. Deus não pode forçar ninguém. Então, o que atrapalha a nossa liberdade de escolher o bem? Aí vocês ouviram na parábola de hoje. São as estradas sinuosas da vida, não é, que nos confundem. São as pedras do caminho, são os espinhos, muitas ilusões que nós temos diante de nós, e às vezes ficamos perturbados, não sabemos onde começar, não sabemos o que escolher, ficamos meio perplexos, não é, diante de uma sociedade que muitas vezes valoriza mais o material do que o espiritual, e a mídia nos sufoca, não é? Nos oprime com tantas ilusões do mundo. Aí a nossa liberdade fica indecisa. Então eu só queria aqui concluir uma palavra de São Paulo, né? Quando São Paulo vai falar aqui aos Coríntios, a Timóteo, né? A respeito das riquezas, na verdade São Paulo quer dizer aqui sobre todas as confusões, as atrações que tendem a sufocar a palavra de Deus dentro de nós. São Paulo a Timóteo: os que desejam enriquecer, dinheiro aqui não é só o dinheiro em si, mas são os prazeres também, caem em tentação e armadilhas, caem em muitos desejos loucos e perniciosos, que afundam os homens na perdição e na ruína. Por quê? A raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Por se terem deixado levar pela cobiça, muitos se extraviaram na fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Qual é o segredo então? O que é que vocês vão ter que fazer para poder fugir um pouco dessa confusão desse mundo, dessas atrações e ilusões? Um pouquinho de silêncio não custa caro, muito pelo contrário, é gratuito e é fácil para todos. Mesmo que alguém tenha uma família numerosa, é claro que o barulho não vem só dos filhos, vem do rádio, da televisão, da internet, e não se consegue fazer silêncio mais. Por isso não se ouve a palavra de Deus. Por isso o mundo tende a sufocar a nossa liberdade. E parece que vocês são obrigados a fazer o mal, como se o mal fosse necessário. Não é. Você é que faz as suas opções erradas. Então, o Papa Paulo VI, ele diz aqui uma frase sobre o silêncio: se nós pudéssemos fazer de novo nascer em nós o silêncio, o amor do silêncio, esse admirável e indispensável hábito do silêncio, tão necessário para nós, que nos vemos assaltados por tanto ruído, tanto estrépito e tantos clamores na agitada e tumultuosa vida de nosso tempo. Eu faço esse desafio para vocês. Quem é que seria capaz, então, de pegar a Bíblia por 5 minutinhos, todos os dias, e no silêncio do quarto, ouvir a palavra de Deus, fazendo com que lá dentro do coração, a nossa palavra ouvida, meditada, crie raízes,
para assim produzir frutos, para na hora de você enfrentar essa confusão toda, você possa estar imune, protegido, porque não adianta que o mundo vai mudar, é você que precisa, lá dentro do coração, se adaptar ouvindo a palavra de Deus. Eu termino com São Tiago: sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aquele, porém, que se debruça sobre a lei da liberdade e nela persevera, não como ouvinte distraído, mas praticando o que ela ordena, esse será feliz naquilo que faz. Portanto, que a palavra de Deus ouvida na missa de hoje, meditada no silêncio da missa e depois praticada no cotidiano, nos conduz à vida eterna, para um dia estarmos diante de Deus face a face. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo.